transtorno de personalidade narcisista e antissocial. Olá, galera linda, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Minhas Reflexões. E hoje, galera, nós vamos continuar falando sobre um assunto meio delicado, mas porém precisamos falar sobre isso. Vou subir a hashtag. Precisamos falar sobre isso, que são as características do transtorno de personalidade narcisista e antissocial. Eu estou com o DSM-5 aqui no meu computador, né? Eu tenho ele aqui em PDF e eu vou ler para vocês e a gente vai deixar esse vídeo gravado aqui, porque quando a gente precisar acessar essas características, eu vou falar para vocês. Dá uma olhadinha no meu vídeo sobre as características. Então, não é da minha cabeça, não é da cabeça do Sam Vaknin, não é da cabeça dos vídeos dos canais hoje que tem falando sobre isso, não. Isso são pesquisas, isso são fontes, isso são coisas feitas, diagnóstico é feito por médicos, psiquiatras, psicólogos. O que eu falo para vocês, não acreditem em mim, pesquisem e vamos falar sobre isso, ok? Eu vou começar falando do antissocial, só que como é muitas características, eu vou dar uma resumida, né? Então, do psicopata, que são os antissociais aqui, né? Que eles falam que psicopatia e a sociopatia, ela tá dentro do grupo B, que é o transtorno de personalidade antissocial. Critérios de diagnóstico: um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas que ocorre desde os 15 anos de idade, conforme indicado por 3 ou mais dos seguintes itens. Então, fracasso em ajustar-se às normas sociais relativa a comportamento legais, conforme indicado pela repetição de atos que consistem em motivos de detenção. Tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetitivas, uso de nomes falsos ou ultrapassa por ganho ou prazer pessoal. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. Irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetitivas lutas corporais ou agressões físicas. Descaso pela segurança de si e dos outros. Né, fazer um parênteses aqui que inclusive eles falam, né, que a pessoa corre muito com o carro, né, porque na verdade a pessoa que ela tá correndo muito com o carro, ela não tá nem ligando para ela mesmo, nem para as pessoas que estão dentro do carro, né. Então esse é um exemplo. Irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetitiva em manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras. Né? Às vezes eles têm vício de gastos como jogos, compulsão para um tipo de compra, né? Muitos deles têm um exemplo também. Ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido alguém, por exemplo, maltratado ou roubado pessoas e animais. Agora eu vou ler as características do narcisista, tá? E que é uma coisa, porque assim, todo o psicopata, ele é narcisista. Então, é importante a gente complementar um com o outro, certo? E então, a gente vai ler aqui os critérios, né, de diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista. Um padrão difuso de grandiosidade, em fantasia ou comportamento, necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes. Tem uma sensação grandiosa da própria importância. Por exemplo, exagera conquistas, talentos, espera ser reconhecido como superior, sem que tenha as conquistas correspondentes, né? Então, ele mesmo na cabeça dele pensa que ele é uma coisa, lá tá num patamar lá em cima e na verdade, né? Não sou eu que tô falando, tá, galera? Tá aqui no DSM-5.
É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Acredita-se ser especial e único e que pode ser somente compreendido por associado a outras pessoas ou instituições especiais ou com condição elevada. Demanda admiração excessiva. Então, tudo sobre ele, nada sobre você, tudo sobre ele. Apresenta um sentimento de possuir direitos, expectativas irracionais de tratamento especialmente favorável ou que desejam automaticamente de acordo com as próprias expectativas. E é explorador em relações interpessoais, né? Exemplo, tira vantagem de outros para atingir os próprios fins. Depois, carece de empatia, ele não tem empatia, reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros. Aqui eu vou ler mais características, porque essas características são bem parecidas com os psicopatas, né? Então, vamos lá. As características essenciais do transtorno de personalidade narcisista é um padrão difuso de grandiosidade, necessidade de admiração, como falei, falta de empatia, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Indivíduo com transtorno tem um sentimento grandioso da própria importância, tá? Então, aí explica aquele número 1 que eu falei, né? Vamos falar. Superestimam de forma rotineira suas capacidades e exageram suas conquistas, com frequência parecendo pretensiosos e arrogantes. Podem tranquilamente partir do pressuposto que os outros atribuem o mesmo valor aos seus esforços e podem surpreender-se quando o elogio que esperam e o sentimento que sentem merecem não ocorrer. Comumente implícita nos juízos inflados das próprias conquistas está uma subestimação. Indivíduos com transtorno de personalidade narcisista estão frequentemente preocupados com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal, né? Como eu falei. Podem ruminar acerca de admiração e privilégios. Há muitos devidos e comparar-se favoravelmente a pessoas famosas ou privilegiadas. As pessoas com esse transtorno creem ser superiores, especiais ou únicas e esperam que todos a reconheçam como tal. Podem sentir que são somente compreendidas por outras pessoas especiais ou de condição elevada. E apenas com elas devem se associar, podendo atribuir qualidades como únicas, perfeitas e dotadas àquelas com quem se associam. Indivíduos com esse transtorno acreditam que suas necessidades são especiais e além do conhecimento das pessoas comuns. Sua própria autoestima é realçada, espelhada pelo valor idealizado que conferem àqueles com quem se associam. Tendem a insistir em ser atendidos por pessoas top, tipo médico, advogado, cabeleireiro, instrutor, só top. Ou ser afiliado às melhores instituições, embora possam desvalorizar as credenciais daquelas que os desapontam. Indivíduos com esse transtorno geralmente exigem admiração excessiva. Sua autoestima é quase invariavelmente muito frágil. Podem estar preocupados com o quão estão bem se saindo, o quão favoravelmente os outros os consideram. Isso costuma assumir a forma de uma necessidade constante de atenção e admiração. Podem esperar que sua chegada seja saudada com grandes comemorações e ficam todo mundo atônitos quando os outros não cobiçam seus pertences. Podem constantemente buscar elogios, em geral, com muita sedução. Fica evidentemente nesses indivíduos uma sensação de possuir direitos por meio de expectativas irracionais e tratamento especialmente favorável que apresentam. Esperam ser servidos e ficam atônitos ou furiosos quando isso não acontece. Por exemplo, podem supor que não precisam aguardar em filas,
que suas prioridades são tão importantes que os outros farão uma deferência, né? Tratam eles com um diferencial. E irritando-se depois quando esses não os auxiliam em seu trabalho tão importante. Essa sensação de possuir direitos combina com a falta de sensibilidade aos desejos e necessidades dos outros. Pode resultar na exploração consciente ou involuntária de outras pessoas. Esperam receber qualquer coisa que desejam ou sintam necessitar, independentemente do que isso possa significar para os outros. Por exemplo, esses indivíduos podem esperar uma grande dedicação dos outros e podem explorá-lo abusivamente sem dar importância ao impacto que esse fato pode ter em suas vidas. Tende a formar relações de amizade ou romance somente se outra pessoa parecer possibilitar o avanço de seus propósitos ou, então, incrementar sua autoestima. Costumam usurpar privilégios especiais e recursos extraordinários que creem merecedores, né, por serem tão especiais. Indivíduos com transtorno geralmente apresentam falta de empatia e dificuldade de se relacionar. Podem pressupor que os outros estão totalmente preocupados com o seu bem-estar. Tendem a discutir suas próprias preocupações de forma detalhada e prolongada. Pior que é isso aqui mesmo. De forma detalhada e prolongada. E como, né? Ao mesmo tempo que falham em reconhecer que os demais também têm sentimentos e necessidades. Eles também precisam falar, né? Não é só sobre eles. Com frequência são desdenhosos, eles desdenham, uma coisa que essa é uma característica que eu vejo que as pessoas me relatam muito. Eles são impacientes com os outros que falam sobre seus próprios problemas, eles odeiam isso e preocupações. Podem não exagerar o quanto ferem os demais com seus comentários. Por exemplo, dizer exageradamente a um ex-companheiro: agora estou em um relacionamento para toda a vida. Alardear a saúde diante de alguém doente. Quando reconhecido as necessidades, os desejos, os sentimentos das outras pessoas são provavelmente encarados de forma depreciativa, com sinais de franqueza e vulnerabilidade. Aqueles que se relacionam com indivíduos com transtorno de personalidade narcisista costumam encontrar frieza emocional e falta de interesse recíproco. Esses indivíduos tendem a invejar os outros ou acreditar que esses os invejam. Eles adoram falar que todo mundo tem inveja deles. Podem ver com má vontade o sucesso ou os pertences das outras pessoas, né? Sentindo que eles que são os reais eles são os merecedores. A pessoa não pode ter nenhuma conquista. Admiração ou privilégios. Podem desvalorizar grosseiramente as atribuições dos outros. Aqui. Sobretudo quando as pessoas receberam reconhecimento ou elogio pelo que realizaram. Comportamentos arrogantes, insolentes, caracterizam os indivíduos. Com frequência exibem esnobismo, desdém ou atitudes condescendentes. Por exemplo, o indivíduo com esse transtorno pode se queixar da grosseria ou estupidez de um garçom, desajeitado, ou concluir uma avaliação médica com uma apreciação condescendente do médico. Então, galera, é complicado. Agora, uma coisa que eu quero complementar, eu já li as características, as principais características. E por último, gente, eu vou ler as características associadas que apoiam o diagnóstico. A vulnerabilidade na autoestima toma os indivíduos com transtorno de personalidade narcisista muito sensíveis a feridas, resultantes de crítica ou derrota. Embora possam não evidenciar de forma direta, a crítica pode assustá-los, deixando neles sentimentos de humilhação, degradação, vácuo e vazio. Isso eles há muito tempo eu pesquiso e eles sentem um grande vazio dentro deles.
Podem reagir com desdém, fúria ou contra-ataque desafiador. Tais vivências geralmente levam a retraimento social ou uma aparência de humildade que pode mascarar e proteger a sua grandiosidade. Relações interpessoais costumam ser afetadas devido a problemas resultantes da crença no merecimento de privilégios, de necessidade de admiração e da relativa desconsideração da sensibilidade dos outros. Embora a ambição e confiança desmedidas podem levar a grandes conquistas, o desempenho pode ser comprometido pela intolerância a críticas ou derrotas. O desempenho no trabalho às vezes pode ser muito baixo, refletindo falta de disposição de arriscar em situações competitivas ou em outras em que há possibilidade de derrota. Sentimento persistente de vergonha ou humilhação e a autocrítica acompanhante podem estar associados ao retraimento social, humor deprimido e transtorno depressivo persistente, distimia, ou transtorno depressivo maior. Por sua vez, períodos sustentados de grandiosidade podem estar associados ao humor hipomaníaco. O transtorno da personalidade narcisista está ainda associado à anorexia nervosa e transtorno por uso de substâncias. Transtornos de personalidade histriônica, borderline, antissocial e paranoide podem estar associados ao transtorno da personalidade narcisista. Entre os diagnósticos do transtorno de personalidade narcisista, de 50% a 75% são do sexo masculino. É o que eu falei para vocês. Então, eu li aqui as características das principais características, né, dos transtornos. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, apesar do assunto ser chato, mas a gente precisamos falar sobre isso. Hashtag. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Assim seja. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 7.